Outro dia alguém que frequenta a IBAGE perguntou para mim: a igreja aplaude demais, né? Eu falei assim: é para ele sempre. A gente reconhece que Jesus Cristo é o centro dessa celebração. Então a gente gosta de aplaudir a Jesus Cristo pelo que Ele nos permite viver aqui nesse tempo juntos. Muito bem, nós estamos no terceiro sermão da série do ano sobre unidade, para que todos sejam um, é o nosso tema central do ano de 2023, e a equipe pastoral da IBAGE, com o Ministério de Adoração, tem desenvolvido a projeção, a perspectiva de que quando nós exercemos os mandamentos recíprocos uns aos outros, quando aparece na Bíblia, são mandamentos recíprocos, a gente tem a oportunidade de glorificar a Cristo, glorificar ao Pai e ao Espírito. Então, neste mês de fevereiro, nós estamos sobre servir uns aos outros. Esse é o terceiro sermão desta série, deste mês. E é importante que você coopere para aquilo que Deus quer fazer em nosso meio e que Ele tem ministrado a cada um de nós dominicalmente. Você não pode aceitar, ouvir a palavra e não praticá-la durante a semana. Se o domingo você ouviu sobre servir, a semana tem que ser de serviço. Se você ouviu que tem que amar, você ama e serve. Você vai ouvir sobre orar, é amar servindo em oração. Você precisa aprender a praticar aquilo que você ouve de Deus. Deus já disse por meio da carta de Tiago, que para Ele é importante que você se torne um praticante daquilo que você ouve. Então, preste atenção a esse conselho bíblico. Hoje nós vamos falar sobre esse tema: quanto maior for a sua projeção, mais servo você deve ser. O texto é Mateus capítulo 23, queria que você abrisse comigo lá, apenas 2 versículos. Mateus é aquele apóstolo que trabalhava na coletoria de impostos para Roma, e Jesus o chama e ele rapidamente entrega a função que ele exercia, por causa daquilo que lhe foi oferecido com um maior valor. Mateus significa presente de Deus, e ele escreve no seu evangelho, capítulo 23, versículo 11, palavras de Jesus: o mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Há muito tempo atrás, eu fiz uma análise, por curiosidade, sobre que fatores determinavam o início de um grande avivamento. Talvez vocês já não tenham pesquisado sobre isso, não tenham tido a curiosidade sobre isso, mas ao longo da história, Deus realizou vários avivamentos no país de Gales, na Inglaterra, na África. Ao longo da história, Deus sempre derramou a sua graça, sua misericórdia de forma muito intensa. Todos nós aqui que temos uma rede social ou temos algum tipo de acesso, estamos sendo bombardeados com informações sobre o que Deus está fazendo nos Estados Unidos. E em nome de Jesus, guarde os seus lábios de pronunciar uma crítica. Em nome de Jesus, não ceda à tentação de escrever um comentário em alguma dessas informações que chegam até você, de alguma forma colocando em julgamento o que está ocorrendo ali. Não faça isso. Não faça isso. Porque pesa sobre aqueles que julgam uma situação que não entendem, uma condenação divina. Façam como Maria, guardem no coração e meditem. Mas há muito tempo atrás, antes do ocorrido que estamos percebendo, e meu coração, cada vez que entro num vídeo que me é compartilhado, meu coração se enche de alegria, e eu peço: Senhor, transforma, salva,
manifesta o teu poder sobre aquele lugar. Essa é a oração que eu e vocês devemos fazer. Faz, Senhor, também aqui, faz na nossa nação. Essa é a minha oração. Mas aí eu fui fazer uma pesquisa lá atrás, sobre o que determinava o início de um avivamento, e cheguei a 3 fatores. Não é lugar, não tem a ver com um lugar específico, um lugar bonito, um lugar feio, um lugar humilde, um lugar muito luxuoso, não tem a ver com o lugar. Os avivamentos não ocorrem por causa do lugar. Não tem a ver com pessoas, não tem a ver com John Wesley, não tem a ver com Jonathan Edwards, não tem a ver com pessoas, não tem a ver com uma canção específica que gerou o desdobramento do avivamento, não tem a ver com um texto específico. O que ocorre nos avivamentos e que tem em comum são 3 fatores. Preste atenção, porque isso é muito importante. Para onde eu vou levar vocês nessa manhã? Tudo começa com uma percepção da presença poderosa de Deus. O primeiro fator que está presente em todos os avivamentos é que todos eles perceberam a presença poderosa de Jesus. Foram tomados como nunca em outra situação pela percepção visível de que o Senhor estava naquele lugar. O Senhor estava olhando sobre suas vidas. Segundo, um quebrantamento sincero diante dele, uma confissão plena dos pecados, uma declaração completa da dependência e da fragilidade que se possui. Primeiro, uma percepção da presença poderosa do Senhor. Segundo, um quebrantamento sincero e pleno e profundo, sem nenhuma reserva. Terceiro, um desejo absurdo de compartilhar o que viveu com Ele. Um desejo absurdo de servi-lo. 3 fatores determinam o avivamento. Alguns dias atrás, uma celebração como essa, comum, numa capela em uma universidade. 30 jovens, terminada a celebração, foram tomados por uma percepção da presença poderosa de Deus. E como disse o Júnior, quando nós percebemos e colocamos o nosso foco e atenção sobre a presença de Cristo, a gente não quer ir embora. Eles permaneceram. E não só permaneceram, mas permaneceram quebrantados. Se ajoelharam diante do Senhor, confessaram os seus pecados, disseram o quanto tem fome e sede dEle, o quanto precisam dEle. E não só isso, o coração de cada um deles foi tomado por um desejo absurdo, incrível, de viver para Ele. Prestem atenção, porque nós podemos reproduzir um avivamento. Nós podemos fazer acontecer um avivamento, se esses 3 fatores forem entregues a Deus. Não importa onde você esteja, não importa quem esteja com você, se eu e vocês oferecermos a Ele uma percepção da sua presença poderosa, e de imediato, diante dessa presença poderosa, nos quebrantarmos, e no quebrantamento oferecermos a Ele um acordo da alma: Senhor, eu vou te servir por toda a minha existência, minha boca será tua, meus recursos serão teus. O avivamento se estabelece. Não importa se num salão de cabeleireiro, não importa se dentro de um ônibus alternativo, o avivamento visitará. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Eu quero iniciar com vocês pensando sobre a presença de Deus. Pensem agora em alguém que vocês admiram muito. Pensem em alguém que vocês, se tivessem a experiência de ter um contato pessoal, vocês teriam o coração aquecido. Pensem em alguém que, se cruzasse aquelas portas e você soubesse que ele entrou neste lugar, o ambiente seria outro para você, ganharia um valor imensurável. Pense em alguém em quem você, de alguma forma, coloca os seus olhos de admiração. Pense no que esta pessoa fez
para ganhar a tua admiração. Pense agora nas obras que essa pessoa desenvolveu em vida, se ainda viva ou se morta, para merecer a tua contemplação. Pense nisso agora. Porque não há uma só pessoa que eu admire, que se compare a Deus. Não há uma só pessoa em toda a minha existência, em todos os meus estudos acadêmicos, em todas as minhas relações sociais, que se compare ao que eu sinto diante da presença de Deus. Eu quero te contar um pouquinho sobre Ele. Ele é o Criador do universo. Segura aí, eu sei que vocês vão ser tentados a aplicar, não clica não, segura, porque eu estou preparando aqui. Ele criou o sol, que nos faz falta no inverno, que a gente fica pedindo que ele venha, esse tempo de chuva. Os jovens e adolescentes do nosso retiro de carnaval, lá, estavam orando por dias de sol. Ele criou o sol, esse que eu vos falo, que está aqui neste lugar. Ele criou o sol, que nós habitualmente temos contato com ele. Nenhum de nós aqui vai profundamente analisá-lo se não optar pela astronomia como ciência de estudo. Mas nós sabemos que é uma bola de fogo enorme. Imagine que essa bola enorme fosse oca. Dentro dela não tivesse nenhuma massa, uma bola. Os astrônomos calculam que se o Sol fosse oco, não havendo nenhuma massa, seria possível colocar 1.200.000 planetas Terra dentro dele. Se o Sol fosse oco, como bolinhas de gude, o planeta Terra, 1.200.000 planetas Terra, poderiam ser colocados dentro do Sol. Estou falando sobre quem criou o Sol, está aqui nesta manhã. Agora, esperem, não é esse aqui, esse. Eu apresento a vocês a estrela Canis Majoris. Os astrônomos encontraram por telescópios superpotentes essa estrela, numa constelação com esse mesmo nome, Canis Majoris, em latim cão maior. Calma, eu vou mostrar para vocês diante de quem nós estamos nessa manhã. Falei para vocês sobre o Sol. A Canis Majoris está a uma distância de cerca de 5.000 anos-luz. O que significa isso, pastor Marcos? Que se nós pegarmos um avião e se nós o mantivermos numa velocidade de 900 km por hora, demoraremos 1.100 anos para chegar na Canis Majoris. 1.100 anos para chegar nela. Tá, já entendi qual o tamanho dela. Estão preparados? Cantar grandioso és tu, sem essa percepção, te faz cantar só uma canção. Mas a Canis Majoris, se ela também for oca, cabem dentro dela 3.200.000.000 de planetas Terra. Oh Deus, como o Senhor é grande! Ele criou a Canis Majoris, e está aqui nesta manhã. Quem que você admira se compara a Ele? Quem em obras que possa ter composto? Seria Beethoven que o nosso coração estremeceria? O que se compara a quinta de Beethoven com a Canis Majoris? É um cantor? É um ator? Que filme que ele atuou que possa se comparar à obra de Canis Majoris? Por isso que nós temos que atentar para o avivamento como uma percepção da presença poderosa de Deus. Por isso aquela capela da universidade não para.
Tem gente que percebeu a presença do Criador da Canis Majoris. Quando a gente não percebe, a gente vive a vida de qualquer jeito. A gente flerta com o pecado consciente. Mas quando a gente sabe que se deita num leito para sofrer numa cirurgia, e ao lado da gente vem o Criador de uma estrela dessa dimensão, a gente não tem medo de nada, de nada. O que pode nos dar medo, irmãos? Se eu tenho ao meu lado alguém que criou trilhões de galáxias, bilhões e bilhões de estrelas, e sustenta tudo isso na palma de suas mãos, por que ter medo? De quem nós poderíamos ter medo? De governo? De dias difíceis? Jesus disse: aqueles que o Pai me deu estão na palma de minhas mãos. Por que termos medo? Prestem atenção, porque isso é muito especial. Essa semana, enquanto eu estudava sobre a Canis Majoris, meu coração foi invadido por uma presença, por um senso de presença de Deus. Eu disse: ó Deus, por que eu sou tão mesquinho? Porque às vezes eu tenho medo, Senhor. Porque eu peco contra Ti, Senhor. Porque eu tento Te enganar. Tu és tão grande, Senhor. Tu és tão poderoso. Porque eu duvido de Ti. Porque eu acho que o Senhor não cuida muito bem da minha família. Oh Deus, me perdoe. Senso da presença de Deus gera quebrantamento. Quebrantamento gera senso de serviço. Pensem nisso. Pensem nisso. E aí Jesus vai explicar como é o coração dele. Aquele que andou sobre a superfície da Canis Majoris há milhares de anos, quando ele trouxe tudo à existência. João 1, o Evangelho de João capítulo 1 diz isso. Tudo que foi criado, tudo que veio à existência foi pela palavra dele. O Verbo encarnado. E aí Jesus explica, em primeiro lugar, ele diz, para ele, me ajudem aí, servir ao próximo é convergir a glória da minha posição a Deus. Para Jesus, servir, ser servo, ser doulos, ser escravo, ser prisioneiro dele, ser um súdito deste reino que nós cantamos, e reinará para sempre. Ser súdito neste reino é convergir a glória da minha posição. Que posição? A minha de pastor. A glória dessa posição aos olhos humanos tem que ser convergida para Deus. A sua posição de pai, a sua posição, irmão, de esposo. Eu tenho uma posição no meu casamento de esposo. Tá bom, essa posição você converge para Deus. A sua posição de esposa, a sua posição de filho, sua posição de empregador, um empresário, sua posição na sociedade, convergir. Por isso que ele disse, o mais importante entre vocês, deve ser o servo de todos. De que vale a nossa vida, irmãos? Humilhando o outro. Se tem alguma coisa que eu já apanhei, irmãos. Eu já apanhei na minha adolescência. Vivi em brigas para defender pessoas por causa de alguma humilhação. Irmãos, eu odeio bullying, porque eu sofri muito bullying na minha infância. Eu vi muito bullying nas escolas. Eu odeio piadinhas que todo mundo diz: mas é mimimi. Não faça piadinhas depreciando o outro. Não, eu não gosto de piada que faz com mulheres loiras e a gente ri. Não faça isso. Sim, você tem que lutar contra. Não deprecie ninguém. E lute contra isso. Porque a minha posição deve servir para a glória de Deus, por amor ao meu próximo, para amá-lo, porque Deus o criou à sua semelhança, e Jesus me ensina que eu devo amá-lo. E aí tem uma frase que eu escrevi para mim mesmo,
porque as frases que nós escrevemos são para nós mesmos. Por favor, me ajude. Toda vez que retenho para mim mesmo o serviço que deveria oferecer ao outro, diante da posição que pela graça de Deus me foi concedida, recebo a glória que só a Deus é devida. Irmão, abra portas. Irmão, construa pontes pela posição que Deus lhe deu. Não feche portas. Não construa muros. Use da sua posição para abençoar outros. Ontem eu estava com a nossa juventude no retiro. E alguns vieram até mim e disseram: pastor, obrigado por cuidar da gente. Que cuidado eu ofereço? Na posição que nós assumimos diante da sociedade, nós deveríamos mais servir do que ser servido. Jesus está ensinando isso. O Criador da Canis Majores. Segundo, Jesus está afirmando que os que se exaltam serão humilhados. Eu não sei como as pessoas te reconhecem. Se alguém já disse que você é muito orgulhoso. Às vezes pessoas dizem isso num tom de brincadeira, mas é sério. Um dia, na minha relação conjugal, a Andréia, numa discussão, disse: você é muito orgulhoso. E aquilo feriu o meu coração. Mas ela me pegou num momento especial. Eu estava refletindo aquela semana sobre mudança. E eu disse: amor, eu vou colocar isso diante de Deus para eu mudar. Porque eu não quero ser orgulhoso. Porque eu aprendi que o orgulhoso, ele recebe resistência de Deus. Deus resiste aos orgulhosos. E eu passei a fazer do meu casamento a primeira instância de reconhecimento de uma humildade. Porque humildade, gente, não tem nada a ver com posição socioeconômica. Tem a ver com virtude. E virtude você pode experimentá-la, porque é um fruto do Espírito. Ele vai humilhar o exaltado, não importa quem seja. O nome dele é Nabucodonosor, imperador babilônico. E um dia, andando pelo palácio suspenso da Babilônia, você já ouviu falar sobre isso? Os jardins suspensos da Babilônia. Um dia, diz lá o livro do profeta Daniel, caminhando nesse jardim, ele solta ao céu: ó Babilônia. Palavras que estão na Bíblia. Nabucodonosor, ele joga aos céus a seguinte expressão: ó Babilônia, que eu construí para a minha glória. Uma semana depois, ele cai de cama, fica doente e entra num estado de loucura. A Bíblia diz que ele vai parar no campo, um monarca, um imperador, com potência de conquista mundial. Naquela época, Babilônia era a potência mundial. O texto bíblico diz que ele entra num estado de loucura e ele vai pastar como os bois no campo, dorme no sereno, louco. Algum tempo depois ele volta à sanidade. Ele pergunta para alguns servos e seus conselheiros dizem: você ficou louco por um tempo, a gente não sabia o que aconteceu. Cai a ficha dele e ele diz: eu sei por quê. Porque eu me exaltei diante daquele que rege toda a história do mundo. E diz a história bíblica que Nabucodonosor, ele se humilha diante do Senhor. E eu acredito numa conversão na Babilônia, porque ele faz uma declaração que só quem recebe o Espírito Santo de Deus pode dizer. Ele abate os que se exaltam. Eu não sei se você é assim na sua casa, eu não sei se você é assim na empresa que você trabalha, orgulhoso, prepotente, se acha melhor do que os outros, olha para alguém na rua e acha que você é melhor do que ele, olha para um mendigo dormindo debaixo de um viaduto e se acha melhor do que aquele. Eu não sei se você é assim, mas se você é, irmão e irmã, a palavra desta manhã é para nós. Ele vai humilhar você, ele vai te abater, porque ele é assim. Ele não consegue de forma alguma admitir exaltados na terra que não tenham sido erguidos por ele e que nesta exaltação tenham uma vida de dependência dele. Ele vai abater
e faz isso durante toda a Bíblia, faraós, imperadores e reis e governantes, até hoje, são visitados por Ele. Não, Ele não está dormindo. Não, Ele não está longe passeando. Ele continua, como disse o pastor Ezio, de oração, no controle pleno de toda a humanidade. Você está enganado. Por isso minha esperança, minha confiança está depositada somente nele. Eu exerço minha cidadania e dou o meu voto, mas minha esperança e confiança está nele, nele. Aquele que não tem mandatos, aquele que não sofre impeachment, aquele que não pode ser deposto, o governador do universo, o criador da canis majores. E aí eu tenho uma frase, e aí eu tentei resumir isso para mim mesmo. Existem pessoas, preste atenção, que não se deram conta ainda do estado de humilhação a que foram sujeitadas por Deus, para que experimentem a beleza de uma vida de humildade. Isso aqui é um perigo. Pastor, eu estou entendendo. Está entendendo, irmão? O Espírito está sussurrando agora, é com você. É para você essa palavra. Porque se você entender que é como Nabucodonosor, um prepotente, e Deus está te fazendo agora caminhar por um tempo de humilhação, você pode terminar nessa manhã o estado de humilhação, porque tudo que Deus espera é que o exaltado reconheça quem Ele é, porque aí então Ele finaliza o estado de humilhação, o deserto cessa, o deserto acaba, se foi Ele sujeitado por Deus para a nossa vida, para nos humilhar, para nos voltarmos para Ele, para dependermos dEle. Eu bati o carro num mês, 4 vezes, faz tempo isso, mas bati 4 vezes. A Andréa falou assim, bateu o recorde, hein? Eu bati uma vez, falei, acaso, tudo bem, imprudência. Bati a segunda, tenho que melhorar. Bati a terceira, na quarta, Deus falou assim para mim, você vai continuar com isso mesmo? Você quer fazer esse jogo comigo? Porque virá a quinta, porque eu era materialista, apegado ao meu bem. No dia em que eu entendi isso, eu me ajoelhei, orei e disse, Senhor, me perdoa, me perdoa. Nunca mais eu bati o carro. Nós podemos pôr um fim no estado de humilhação a que Deus nos sujeitou, porque Ele nos ama demais para nos deixar prepotentes. Ele nos ama demais para nos permitir viver orgulhosos, porque não há possibilidade de vivermos o propósito divino no orgulho. Só cabe o propósito divino num estado de humildade. Por isso Ele usa Davi, por isso Ele usa Moisés, homem mais manso, por isso Ele usa Abraão, Gideão, Esther, homens e mulheres que entenderam diante de quem estavam. Terceiro e último lugar, sobre a ótica de Jesus. Somente os que se humilham serão exaltados. Deixa eu te explicar, o se é muito importante nessa conjunção. Tem gente que acha que o patrão humilhou e Deus vai exaltar. Não, Deus não está falando isso. Deus não está falando que os humilhados serão exaltados. Ele está falando que quem se humilha. A André soltou uma palavra para mim quando eu bati a 4ª vez. Ela me humilhou. Ela disse, vai bater o recorde. Ela me humilhou. Não, Deus não está falando que na humilhação Ele me exaltará. Ele está dizendo, se você se dobrar diante de mim e reconhecer, eu te exalto. Irmãos, é diferente. Eu já ouvi canções do tipo, quem me viu num dia não sei o quê, não é isso? Quem me viu na humilhação vai ter que me ver. Gente, esquece esse negócio. Quem me viu passar pelo não sei o quê, agora... Gente, não tem nada a ver com Deus isso. Não tem nada a ver com Deus. A gente ouve tantas coisas, e a gente fica reproduzindo e cantando. Quem me viu passar para a prova, não sei o quê. Ele te viu. E Ele espera que você se humilhe diante dEle. Ele espera que você se sujeite a Ele.
Ah, quem se humilhar debaixo da minha potente mão, eu no tempo oportuno o exaltarei. Ah, essa manhã pode ser uma manhã encharcada da graça divina, se nós compreendermos. E aí vem minha última frase. Há uma diferença. Há uma diferença entre ser humilhado e se humilhar. A primeira é uma ação sofrida e imposta, mas a segunda, se humilhar, é uma iniciativa e uma autoimposição. Eu me autoimponho que eu preciso me humilhar diante dele. A gente vai ter a oportunidade de fazer isso, sem que nenhum outro saiba que nós estamos fazendo isso, porque a alma pode declarar isso diante de Deus. Eu quero encerrar fazendo você lembrar da maior cerimônia que os apóstolos experimentaram. No final do ministério de Cristo, o Senhor os coloca diante dele depois de uma refeição. E eles não sabem o que Jesus, porque Jesus era surpreendente. Jesus era mais ou menos assim. Jesus, para onde a gente vai hoje? Não sei, o Pai vai nos guiar. Aí um olhava para o outro e dizia, vamos lá. Jesus, como é que vai ser o dia hoje? Não sei, o Espírito está nos guiando. E aí tinha multiplicação de pães. Pedro anda sobre as ondas do mar. Aí acordava no outro dia, Jesus, como vai ser essa quinta-feira? Não sei, o Espírito vai nos guiar. Então, Jesus sempre era uma caixinha de surpresas para eles. Então Jesus os assenta diante dele, todos assentados. Jesus vai lá dentro, pega uma bacia, pega uma toalha e dobra sobre o braço. E vem na direção deles. Eles começam a suar frio. Eles sabem o que significa uma bacia e uma toalha dobrada sobre o braço. Era assim que o escravo de menor importância numa casa se portava. O escravo ficava à porta como anfitrião, com uma toalha e uma bacia. E os convidados, quando chegavam, ele se abaixava, lavava os pés empoeirados da Galileia, secava, e então ele passava, seja bem-vindo. Ele se levantava, vinha o próximo hóspede, ele se abaixava de novo. Eles sabem que não vem coisa muito simples por aí não. Então Jesus vem com uma bacia e uma toalha. Ele se abaixa diante de João. E João começa a chorar. Jesus, o que você vai fazer? Tira as sandálias de João. E os outros 11 de olhos no João. O que Jesus está fazendo? Ele é o Criador do universo. Ele é o nosso mestre. E Jesus lava os pés de João, seca os pés de João. Deve ter levantado João e dado um abraço nele. Então eles acham que acabou. Ele diz, não pode se assentar. Ao lado de João está Judas Iscariotes, que vai traí-lo. E ele se abaixa. Ele tira as sandálias de Judas Iscariotes, lava os pés de Judas, levanta. Nós precisamos entender o que isso significa. Ontem, pais presentes aqui dos jovens e adolescentes que estão lá no nosso retiro. Ontem, eu desafiei o pastor Márcio, vamos fazer essa cerimônia lá? Vamos fazer a liderança lavar os pés dos adolescentes e jovens. Ah, vocês deviam ter estado lá. Vocês deviam ter estado lá para verem o que eu e André vimos. Os líderes escolheram aleatoriamente algumas pessoas e assentaram diante deles, lavaram os pés. Então o pastor Márcio disse, as bacias continuam aí, as toalhas continuam aí. Quem quiser agora pegar na mão de uma pessoa e vir à frente para lavar os pés dela, faça, porque vocês entenderam o que o pastor Marcos ensinou sobre essa cerimônia. Ficamos por 1 hora vendo sucessivamente jovens lavando os pés de outros. Lavaram os meus pés, eu lavei os pés do outro. Foi lindo de ver. O avivamento visitou aquele lugar. Todos os jovens e adolescentes chorando. A Mayra estava lá também, lembra muito bem disso.
servir, é colocar a nossa projeção aos cuidados de Deus. O Júnior vai nos conduzir agora no final desse sermão. O Júnior vai nos conduzir a cantar.